Todos os estados bem governados e todos os príncipes inteligentes tiveram cuidado de não reduzir os nobres ao desespero, nem o povo ao estado de insatisfação. Você provavelmente já ouviu essa frase em algum lugar. Se não ouviu, fique conosco, pois hoje vamos responder a questões como: quem foi Maquiavel? Qual foi o cenário político em que ele escreveu O Príncipe? Qual é a ética por trás deste livro? Por que seu nome ficou associado à perversidade e à falta de escrúpulos? Quais são suas ideias centrais? Você sabia que essa frase, o fim justificam os meios, não existe em nenhuma obra do nosso grande Nicolau Maquiavel? E que essa frase na verdade é apenas uma definição da obra dita por estudiosos ao longo dos séculos? Ficou curioso para entender tudo sobre este político irreverente? Deseja arrasar nas conversas sobre política ou na redação do Enem? Então fique conosco. Já deixa o like aí para ajudar o canal, pois ler Maquiavel ficará muito mais fácil a partir de agora. Antes de começar, entenda que Maquiavel não foi o primeiro a ter as ideias escritas em seu livro O Príncipe. Na verdade, Maquiavel já estava inserido no contexto do movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV, conhecido como Renascença. A região da Itália neste tempo era o centro político e artístico da Europa. Logo, o palco, a exposição de ideias, favoreceu muito o pensamento de vanguarda e para que os estudiosos ao longo da história se debruçassem sobre as obras de Maquiavel. Compreenda que Maquiavel é um homem de seu tempo, e não deve ser lido de forma desassociada da Florença do século XV. Isso é perceptível quando há fatos descritos no livro que são praticamente um recorte de uma matéria jornalística vivenciada pelo escritor, pois muitos desses eventos mencionados não há outros registros históricos. Nicolau Maquiavel tinha bastante prestígio na República de Florença. Contudo, embora tenha servido como funcionário público durante a República, sua crença política são mais complexas do que uma simples afirmação de que ele possa ser republicano. Eis que Maquiavel passa a ideia de que a forma não importa, o importante é a ordem e a segurança coletiva, ou seja, o resultado alcançado pelo governante astuto. Por isso, as suas ideias parecem reconhecer a necessidade de governos tanto republicanos como monarcas ou até autocráticos em certos contextos. Obviamente, até porque na época esta era uma realidade da política e da formação de seu estado. Contudo, foi a sua proximidade com a República que colocou em uma posição delicada perante a monarquia dos Médici na época. Em agosto de 1512, devido à invasão espanhola do território da República, a população depôs Sonderini e acolheu os Médicis, os quais fizeram uma brilhante e elaborada jogada política. Maquiavel foi demitido em 7 de novembro deste ano, devido à sua ligação com o governo republicano, retirando-se da vida pública. 1513, tornou-se suspeito de envolvimento numa conspiração contra o novo governo. Foi preso, torturado e exilado. Isso levou a escrever em poucas semanas a sua obra mais reconhecida, praticamente uma bíblia dos políticos e empresários do mundo todo, O Príncipe. Curiosamente, Maquiavel escreveu ensaios, discursos e contos como Relatos sobre os fatos na Alemanha, Retrato das coisas da França, discursos sobre as primeiras décadas de Tito Livio e Mandrágora. Porém, nenhum deles foi tão lido quanto seu escrito mais descompromissado em relação ao engajamento. Segundo o historiador Renato Janine Ribeiro, após ser preso, torturado e exilado, já durante o seu banimento, Maquiavel, entre jogatinas e a vida campestre, escreveu O Príncipe, um livro baseado em estudos sobre líderes de seu tempo e suas experiências enquanto funcionário em Florença. Em uma carta para um amigo, Maquiavel deixou claro que, como não poderia discutir política como uma república, ele preferia estar dentro da política, mesmo na monarquia, do que não poder fazê-lo. Coincidentemente, embora Maquiavel tenha dedicado o livro a Lourenço II de Médici, não há na obra nenhuma menção ou especificação relacionada aos Médicis. Ao longo de O Príncipe, Maquiavel menciona várias figuras históricas como exemplo para ilustrar o seu ponto de vista. Uma das figuras que ele menciona é César Borgia, também conhecido como Duque Valentino. César Borgia era filho do Papa Alexandre VI
e foi um líder político e militar durante o Renascimento italiano. Maquiavel usa César como exemplo para discutir a importância da virtude e da fortuna na política. Ele descreve César como um líder que utilizou tanto a força militar quanto a astúcia política para conquistar o poder, tendo falhado muito mais pela falta de sorte do que por sua competência. Sérgio Borgia é um retrato de como um príncipe que teve sucesso em seus empreendimentos políticos apesar das circunstâncias adversas. No entanto, é importante observar que Maquiavel também destaca as limitações de César como governante. Ele menciona que, apesar de suas habilidades políticas e militares, César Borgia foi incapaz de consolidar o seu poder a longo prazo e foi eventualmente derrotado pelo infortúnio de sua doença precoce. Isso serve para ilustrar a natureza volátil da fortuna e a necessidade de um governante adaptar-se às circunstâncias em constantes mudanças. É importante ressaltar que Maquiavel, embora demonstre certa admiração por César Borgia, não estava necessariamente endossando as ações dele, mas sim usando-o como um exemplo histórico para ilustrar os seus argumentos sobre a política e o exercício do poder. Mas fica estranho, não acha? Embora não haja comprovação histórica, não passa a impressão de que Maquiavel dedicou sua obra como uma oferta de paz? Como que um pedido para retornar aos governos de Florença com o aval da família Médici? Comenta aí nos comentários o que você acha. Essa possível atitude de Maquiavel, em busca de reconciliação, que para nós, meros governados, reflete uma imensa falta de caráter e de valores, para ele, segundo a sua própria definição, refletiu o exemplo do que ele conceituou como virtude. Antes de continuarmos, farei uma breve apresentação sobre os 3 conceitos importantes e chaves para compreender as ideias de Maquiavel: a virtude, fortuna e prudência. Explicaremos melhor sobre eles. Continue no vídeo, aproveite e se inscreva no canal para que possa fazer parte da nossa comunidade de intérpretos em busca de conhecimento. Virtude, presente na obra de Maquiavel, refere-se a grosso modo à capacidade de agir do indivíduo diante das adversidades. A sua capacidade de vencer, o talento, de antever os problemas e as ações do inimigo e sair vitorioso. Esse conceito não se confunde com a ideia cristã ou platônica de virtude, como compaixão, honra, justiça, empatia, entre outras. Para Maquiavel, virtude é a capacidade de lidar com a fortuna. A fortuna seria os acontecimentos ao nosso redor, que trazem oportunidades ou infortúnios. Percebemos que a fortuna pode tanto trazer bons acontecimentos quanto maus acontecimentos. A prudência, por sua vez, refere-se à capacidade de manipular os eventos a seu favor. Ela vai além de se manter diligente ou receoso. Não se confunde com a definição comum a que estamos acostumados. Ser prudente é entender o contexto em que se está, as malícias do jogo político, as armadilhas que possam existir e saber se preparar para elas sem ser derrotado. Contudo, não quero que confunda. Maquiavel não orienta que seus líderes sejam maliciosos, imorais ou intolerantes. Pelo contrário, ele também discutia a necessidade de um governante agir de acordo com a moralidade quando fosse possível, sem comprometer a segurança e a estabilidade de seu governo. O objetivo de agir de um príncipe não é apenas manter o seu poder, mas sim lidar com fatores políticos como o povo, forças financeiras, títulos políticos, economias, relações externas. Ou seja, saber equilibrar as forças de poder para garantir uma sociedade forte no aspecto político e econômico de seu povo, além de manter a ordem e a paz. Por exemplo, se você assistiu o filme Poderoso Chefão, perceberá que Don Corleone se encaixa perfeitamente na definição de virtude, fortuna e prudência de Maquiavel. Sua virtude seria a capacidade de construir a segurança ao longo dos anos em seus negócios, de manipular seus aliados e inimigos, de conhecer seus limites e a força que deveria utilizar. Já a fortuna seria todos os eventos que levaram ao topo, muitos dos quais foram infortúnios, como a morte de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, além de sua vida como órfão em uma terra estrangeira. Mesmo assim, ele conseguiu jogar o jogo e conquistar o amor, o respeito e o temor. A prudência seria a capacidade de negociação de Don Corleone, suas habilidades políticas de tomada de decisão que lhes proporcionaram segurança e o respeito ao longo de tantos anos. Ele fez o necessário e as pessoas ao seu redor não sabiam exatamente o que ele fazia, mas aceitavam os resultados, considerando Don Corleone um homem honrado e bem-sucedido na vida, digno de respeito e de temor.
Neste ponto, você deve estar pensando que Maquiavel é um indivíduo sem escrúpulos, sem princípios e sem moral. E não os culpo por isso. Muitos vídeos e interpretações superficiais atribuem a Maquiavel todo tipo de manipulação, astúcia, enganação e traição. No entanto, meu caro ouvinte, a partir de agora você não será uma dessas pessoas, pois a sua visão sobre a obra O Príncipe e Mandrágora irá mudar. Maquiavel não escreveu um manual para que os monarcas se perpetuassem no poder, nem para que fossem frios, distantes, traiçoeiros e cruéis com seu povo. Pelo contrário, ele escreveu uma obra com base em reis e governantes que foram amados, respeitados e temidos por seu povo, e conseguiram manter seus reinos por longos períodos, sintetizando seus erros e acertos. Maquiavel resume tudo o que funcionou até então na política. Não é um resumo fantasioso pregado pela Igreja Católica e suas virtudes, ou mesmo pelos ensinamentos platônicos dos gregos e romanos, que retratam o chamado do dever ser, aquilo que idealizamos que deveria ser a moral. Maquiavel escreve de forma direta e crua sobre a realidade, buscando entender a política como ela realmente era, reconhecendo as complexidades e os desafios do exercício de poder. Em suas obras, não há defesa do mal. Pelo contrário, ele orienta que a política é tudo complexo e dinâmico. Um governante não pode se dar ao luxo de agir dentro das mesmas éticas de que seus governados. Ele deve fazer o necessário para que o povo respeite e o tema. Se não for possível ter o amor e o temor, é preferível que seja temido do que amado, pois manter a compaixão envolve ceder cada vez mais aos desejos de benevolência exigidos por alguém, o que torna alvo de enganadores e oportunistas, e impede o julgamento correto dos perigos à sua volta. No jogo do poder, os aliados mentem e são mais perigosos do que os inimigos, pois nunca sabemos o que esperar de nossos aliados. Os aliados e os inimigos têm algo em comum: todos desejam estar no lugar do príncipe. Se você não pensar à frente deles, não merece governar. Se você não pensar à frente deles, não merece governar. Um líder fraco traz mais tragédia do que benefício ao povo, e o povo não se importa com o que seu príncipe faz nos bastidores políticos, desde que se sintam seguros e prósperos, pois o povo anseia pelos resultados. Portanto, Maquiavel afirma que um príncipe deve manter as aparências de que possui todas as virtudes desejadas por seus governados, mesmo quando não as tenha. Deve-se mostrar ao reino inteiro que as possui. E quando não estiver diante do povo, deve ser implacável para alcançar seus objetivos em prol do melhor para o seu reino. Isso pode significar quebrar promessas, mentir, usurpar, tomar medidas impopulares, pois o cenário está sempre mudando e o governante inflexível está fadado ao fracasso. Resumindo, nós, como cidadão, obedecemos às leis por medo de instituições de controle social, por medo de serem presos, por vergonha de que nossas famílias e amigos pensariam, por evitar cometer pecados ou mesmo por uma moral social. Já o príncipe não está sujeito a isso. Não há ninguém acima dele. Um país soberano é soberano por si mesmo e pela capacidade de seus exércitos. Para manter a sua soberania, ele deve jogar um jogo diferente, um jogo no qual ninguém falará a verdade sobre suas reais intenções, um jogo de mentiras e oportunismo, que exige prudência e sangue frio. Você percebe a diferença? Vamos lembrar aqui um exemplo vivo de traição causada a um presidente por agir dentro da ética platônica e ignorar os ensinamentos de Maquiavel. Em 25 de agosto de 1973, o presidente do Chile, Salvador Allende, escolheu um dos militares que considerava o mais leal para assumir a chefia do seu exército. 3 semanas depois, Pinochet liderou um golpe militar para derrubá-lo e implantar uma ditadura que duraria 17 anos. Pinochet até havia oferecido um avião para que o presidente fugisse, mas uma transmissão de rádio revelou que a intenção era jogar o seu amigo Allende da aeronave em pleno voo. Allende confiava tanto em Pinochet que na manhã do dia do golpe teria dito: "Chamem Augusto, ele é um dos nossos". Você percebe como a obra busca detalhar as regras para uma liderança vigilante? Aquilo que pode significar a sua permanência no poder e a capacidade de realizar o necessário para melhorar essa vida dos seus súditos? Por incrível que pareça, há mais ética em O Príncipe de Maquiavel do que nas ideias de Platão em A República.
Isso se deve a uma simples questão. A ética tem como objetivo investigar as ações humanas e seus princípios orientadores existentes. Observe que a ética deve se ocupar de uma investigação honesta sobre como as coisas realmente são, e não como eu espero que elas sejam ou deveriam ser. Por essa lógica, afirma você que a obra de O Príncipe de Maquiavel é uma visão puramente ética, pois reflete a realidade política de seu tempo. São os processos e resultados que precisamos compreender para lidar com as relações de poder em um governo. Dito isso, espero ter instigado você a ler novamente a obra, e talvez compreendê-la sob uma nova perspectiva. Ela também é importante para que nós, meros governados, prestemos atenção nas manobras políticas e alinhemos melhor nossos interesses ao cenário nacional. Mas antes de prosseguir, permita-me explicar um pouco sobre quem foi Maquiavel. Niccolò di Bernardo de Machiavelli nasceu em Florença, na Itália, em 3 de maio de 1469 e faleceu aos 58 anos de idade em 21 de junho de 1527. Ele estava inserido no contexto do Renascimento italiano e viveu durante o governo de Lorenzo de Médici. Seu pai era jurista e tesoureiro de uma província italiana e sua mãe tinha ligações com a família nobre de Florença. Maquiavel era o terceiro filho do casal. Ele estudou latim, ábaco e fundamentos da língua grega antiga, de onde veio a influência da antiguidade clássica em seu pensamento, principalmente no conceito de virtude e fortuna, como explicamos acima. Maquiavel tornou-se um importante historiador, diplomata, músico, filósofo e político italiano. Ele está inserido no contexto de transição entre a Idade Média e as ideias renascentistas ligadas às ascensões da burguesia que desempenhou um papel crucial nas demais transformações. As movimentações das cruzadas permitiam o surgimento de rotas de comércio e feiras que possibilitou o crescimento de uma classe média não nobre, capaz de articular a formação de estados nacionais e se inserir em uma nova economia mercantil. Isso gerou uma luta entre a Igreja Católica e as reformas necessárias à formação do Estado, resultando em rupturas ideológicas e culturais. Em 1434, o banqueiro Cosimo Médici, aos 40 anos de idade, fez uma entrada exuberante em Florença. Ele queria mostrar que estava de volta à cidade, o que foi motivo de infortúnio para os seus inimigos, que foram banidos. Ali começou o Principado dos Médicis, uma grande família burguesa patrona das artes e das letras que comandou Florença e depois Toscana até 1737, com breves intervalos. Nessa época, segundo o especialista Piccolomini, as repúblicas italianas tinham um regime baseado nos chamados freios e contrapesos. Isso era uma herança da tradição política romana, cujo principal objetivo era impedir que uma pessoa obtenha o poder supremo. O poder era dividido entre membros de guildas, que eram corporações profissionais que reuniam banqueiros, comerciantes, proprietários de manufaturas, artesãos e entre outros. Os Médicis não arriscavam fazer alianças abertamente, mas, nos bastidores, Giovanni de Bicci, pai de Cosimo, usou o banco recém-fundado pela família para forjar uma rede internacional de contatos. Além disso, casou seus parentes, tanto homens como mulheres, com membros das famílias mais pobres, mas poderosas. Cosimo seguiu a mesma política e oferecer empréstimos a cidadãos endividados de forma que, quando fosse eleito, apoiassem os interesses dos Médici. Quando seus inimigos perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Os Médicis haviam sofisticado suas alianças, e o exílio de Cosimo causaria uma forte onda de insatisfação entre a população. Tanto é que, quando ele retornou, foi recebido com demonstrações de júbilo pelo povo. Assim, iniciou a dinastia da família Médici, que durou cerca de 300 anos na Itália. O mais interessante, segundo o especialista britânico Stephen Milner, mesmo Maquiavel tentado orientar e agradar os seus algozes, os Médicis, com seu livro sobre política e poder, historiadores afirmam que não há evidência de que a família tenha tido conhecimento do livro O Príncipe. Além disso, o livro foi publicado póstumamente, pois Maquiavel o escreveu em 1513, mas só foi publicado em 1532, com a permissão do Papa Clemente VII. Os Médici, principalmente o Papa Clemente VII, nunca valorizaram Maquiavel, mesmo com toda a sua subserviência e tentativa de se aproximar deles durante o seu exílio. Em um ato de desespero, Maquiavel tentou dedicar o seu livro ao príncipe Lourenço II de Médici, mas tudo o que conseguiu
Em 1519, foi o cargo de menor expressão política e militar, além de ser contratado para escrever a história de Florença pelos próprios Médici. Em 1527, Carlos V saqueou Roma e restabeleceu a República em Florença. No entanto, Maquiavel foi excluído dos cargos importantes, ficando apenas com cargos políticos militares, pois não recebeu o apoio dos Médici e nem do Papa Clemente VII. Embora Maquiavel tenha conquistado muito prestígio no período anterior em seu exílio em Florença, suas obras O Príncipe, escrita durante o exílio, ainda é considerada grandes obras sobre a síntese da estrutura e de relações de poder na política. Ele não pôde testemunhar a unificação da Itália, nem se beneficiar dos seus próprios conselhos para alcançar uma posição política que almejava. No entanto, isso não invalida as importantes lições de suas duas obras. Mas quais são as ideias centrais de Maquiavel? Vamos falar um pouco sobre o que o autor pensava sobre as regras e comportamentos essenciais para um príncipe manter-se no poder. Como mencionamos anteriormente, Nicolau Maquiavel não se preocupava tanto como a política deveria ser, como pensavam os teóricos, pois isso era considerado um idealismo tolo. Sua preocupação era como a política realmente é, a realidade, nua e crua. Para Maquiavel, em primeiro lugar, se quisermos ter uma percepção realista da política, devemos ter em mente que ela é obra dos homens, e que existem homens que são maus, miseráveis, egoístas, traiçoeiros, mentirosos, sempre pensando em seu próprio benefício antes de pensar no benefício dos outros. Não que não haja homens que sejam virtuosos e que defendam o bem comum neste meio, mas predominantemente a política é essencialmente um jogo de interesses. Entendeu a primeira ideia? O homem não é essencialmente mau, há homens bons, mas na política deve-se estar preparado para lidar com os dois tipos. A política deveria ser honesta e virtuosa, mas na prática não é, pois para um soberano é interessante que ele pareça ser um homem de honra e de valores elevados. No entanto, essa aparência só tem valor à medida que convence o povo a manter a ordem e impede que as coisas saiam do controle. A manutenção da ordem social e do domínio sobre os inimigos e aliados é a obrigação de um governante, e ele deve usar todos os meios necessários para isso. Sim, pode parecer absurdo, mas para Maquiavel um governante deve saber manipular o jogo a seu favor, tomar decisões impopulares quando necessário, ser firme quando preciso e justo quando for conveniente para alcançar os seus objetivos. Lembra que contamos a você a história da tomada de poder por Pinochet no Chile? Pois é, se Salvador Allende, então presidente, seguisse os conselhos de Maquiavel, ele teria ficado alerta sobre os riscos de nomear o seu suposto amigo, e teria condenado ele por traição e feito dele um exemplo para os demais de forma mais pública e cruel possível. E logo depois, aos poucos, Allende tomaria medidas conciliatórias de pequenas migalhas políticas para fortalecer seus laços com antigos apoiadores de Pinochet. Para Maquiavel, a recompensa deve ser sempre aos poucos e em porções pequenas, enquanto a punição, para demonstrar poder, deve ser rápida e mais severa possível. Ela deve servir de educador para os que tramam contra você e para os que possam vir a pensar nisso. Veja essa citação retirada do livro, em que Maquiavel conta como o Duque Sérgio Borgia evitou uma guerra civil e se livrou da má fama pela decisão dura que tomou. Ele conta que na província estava cheio de latrocínios e de brigas e de todas as outras causas de insolências. Desta forma, Borgia julgou ser necessário pacificá-la e torná-la ordeira, ou seja, dar-lhe um bom governo. Porém, designou Messer Ramiro de Orco, um homem cruel e diligente, o qual deu pleníssimos poderes. Ramiro, em pouco tempo, a tornou pacífica e unida com máxima reputação. Contudo, depois de um tempo, o Duque Sérgio Borgia julgou não ser necessária tão excessiva autoridade, porque receava tornar tal autoridade odiosa e que isso refletisse nele como duque. Para evitar isso, ele instituiu um tribunal civil no centro da província, na qual toda a cidade tinha o seu advogado. Borgia sabia que a severidade do passado havia gerado neles algum ódio e queria purgar os ânimos daquele povo e ganhá-lo totalmente. Mostrar que, se alguma crueldade havia sido cometida, não tinha nascido dele como duque, mas da natureza cruel do seu ministro. Assim, Borgia aproveitou a ocasião para colocar Orco numa manhã na praça, em Cesena, dividido em duas partes, com um pau e uma faca ensanguentada ao seu lado.
Perceba que essa citação tem duas lições valiosas, embora cruéis. Ramiro confiou na estima do duque e no poder que pensava ter. Já o duque o traiu, objetivando evitar uma revolta diante da crueldade usada para emparelhar a ordem na província. Com a morte de um homem, César limpou a sua imagem perante a população. A população se sentiu vigada e agradecida ao duque, e a ordem foi restaurada, não havendo mais evidências de uma possível rebelião civil. Para Maquiavel, todas as ações governamental se justificam pelo critério da eficiência, isto é, na medida que seja capaz de realizar a tarefa política pretendida para manter a ordem e a paz. Como só o poder pode limitar o poder, o uso da força às vezes é necessário. Segundo o autor, entre ser temido e ser amado, o governante deve a princípio desejar ambos, mas se tiver de escolher entre um ou dois, deve preferir ser temido, dado que o medo é muito mais firme do que o amor. Um governante fraco cede poder aos seus aliados e compromete-se com seus súditos, dos quais poderá ser necessário quebrar a palavra. Ser moralmente inflexível é sempre um erro para o soberano, pois conduz a nação ao caos. Aquele que governa apenas pela popularidade está fadado ao fracasso, pois precisa apenas parecer virtuoso. Mas nos bastidores, as regras são outras. Se for preciso usar a violência, um rei deve fazê-lo. Se for preciso mentir, o príncipe deve mentir. Nenhuma nação deve ser considerada acima de suspeita para um soberano. Todas defendem seus interesses. Um exemplo histórico de violação de acordo de não agressão é o Pacto de Molotov de Ribbentrop, assinado em 1939 entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Esse pacto foi um acordo de não agressão entre os dois países, mas também continha um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em zonas de influência entre os dois regimes. Em 1941, a Alemanha nazista violou o pacto e lançou uma invasão surpresa à União Soviética, iniciando a Operação Barbarossa. Essa invasão marcou o rompimento do acordo de não agressão e resultou em um conflito brutal entre os dois países na Segunda Guerra Mundial. Outro ponto, podemos destacar que enquanto Churchill estava buscando convencer a Câmara dos Comuns e apelava para uma retaliação urgente contra a Alemanha em relação às políticas internacionais falaciosas de Hitler e sua movimentação bélica, os demais países buscavam evitar uma nova guerra e acreditavam que era possível resolver tudo pelo meio do diálogo. O resultado foi que enquanto Hitler fingia negociar a paz com os ingleses, pelas costas o nazismo invadia silenciosamente os países vizinhos à Alemanha como uma célula cancerígena. Para Maquiavel, uma lição importante é que um governante deve buscar amor de seus súditos pelos valores que demonstram ter em público. Neste momento, ele deve agir de acordo com a ética da Igreja de Platão, parecer um homem valoroso, convencer as pessoas de que seu governo é virtuoso e honesto, porém, quando não estiver em público, deve ser implacável com seus inimigos e estar disposto a fazer o necessário para trazer a ordem e a segurança ao seu reino, afastando-se do moralismo platônico e cristão. Uma nação deve ter bons exércitos, e aquele que possui um exército de mercenários está em maior desvantagem do que um príncipe que possui um exército de homens que o respeitam. Os mercenários abandonarão a batalha assim que perceberem a dificuldade, enquanto os homens que respeitam farão tudo pela glória. Encerramos aqui. Espero que tenha sido um panorama geral sobre Maquiavel, o contexto histórico e algumas de suas ideias escritas no livro O Príncipe. Se inscreva no canal e não se esqueça de assistir os demais vídeos da série sobre Maquiavel.